Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Êxodo 33, verso 12. Êxodo 33, verso 12. Quem esteve aqui no domingo, levante sua mão assim só para eu saber como introduzir a mensagem. Muito bem. Graças a Deus. Êxodo 33, verso 12. Que diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem me enviarás comigo. Dissestes: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a este povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Oremos. Senhor, te damos honra, glória e louvor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus bom, porque eterna é a Tua misericórdia e as Tuas bondades duram de geração em geração. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Precisamos, Senhor, da Tua instrução. Cremos que a Tua instrução, Senhor, é o que pode nos libertar, é o que pode nos transformar, é o que pode nos amadurecer para recebermos tudo aquilo que o Senhor já tem preparado nos Teus planos e nos Teus propósitos. Usa-nos, Senhor, a cada um de nós como boa terra, receptiva à Tua palavra, que vai receber a semente, guardá-la e dar frutos e frutos com perseverança. Essa é a oração que nós fazemos, dando a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, no domingo nós começamos a ministrar essa mensagem. E essa mensagem, ela é baseada em uma conversa de Moisés com Deus. Todos nós, quando oramos, nós temos um diálogo com o Senhor, um diálogo com o próprio Deus. Todas as vezes que eu e você nos colocamos em uma condição de nos ajoelharmos, pararmos, meditarmos e falarmos com Deus, às vezes esse falar não é propriamente com palavras. Às vezes estamos em um ambiente onde não é nem lícito, mas não nos é permitido naquele momento fazer uma oração em voz alta, por exemplo. Você está ali no seu trabalho, no meio de pessoas, precisa resolver algo,
e o seu coração fala com Deus, o seu coração clama ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me instrui, Senhor, me protege nesse lugar. Em alguns momentos a nossa oração é uma oração como que um clamor, como que uma palavra que sai do nosso coração em um momento de necessidade extrema, e nós declaramos apenas uma palavra dizendo: Jesus, me ajuda, Senhor, aonde tu estás, né? me toca, me protege. E esse tipo de oração, esse tipo de palavras com Deus são similares ao que Moisés estava fazendo com o Senhor. Então nós vamos começar a caminhar no texto de hoje com um coração de quem tem acesso ao seu Deus, um coração de quem entende que o caminho está aberto para nós falarmos com Deus. Assim como Moisés falou com o Senhor, nós temos livre acesso ao trono de Deus, ao trono da graça, e podemos nos achegar confiadamente ao trono dessa graça, a fim de alcançarmos, recebermos misericórdia e graça para sermos ajudados no tempo oportuno, é o que diz a palavra. Então, quem ora, quem fala com Deus, conversa com o Senhor. Agora, uma parte importante da oração é que a oração, ela não é apenas um monólogo. A oração deve ser uma conversa com o Senhor. A oração não é um momento apenas onde eu falo e o Senhor me escuta. A oração, ela deve ser um momento onde nós temos a primeira parte, onde nos achegamos ao Senhor, aonde reverenciamos a Deus, e isso é importante. Existem petições que não são atendidas, não é porque Deus não quer, mas é porque nós pedimos de maneira equivocada. A palavra de Deus diz assim: vocês não recebem porque não pedem, e quando vocês pedem mal. Ou seja, o pedido é lícito, mas a forma como pedimos está equivocada. E Jesus nos ensinou, nos deixou uma relação de como nós devemos orar, de como nós devemos entrar na presença do Senhor de maneira adequada. O primeiro momento da oração deve ser um momento de reverência, um momento onde nós entendemos que estamos entrando na presença de um Deus que é grandioso, que é poderoso, que é aquele que criou céus e terra, mas sobretudo que é um Deus Pai, que é um Deus que nos tem como filhos. Por isso Jesus disse, quando vocês orarem, o modelo da oração é: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome do Senhor é exaltar o seu nome, é chegar na presença de Deus sabendo que esse Deus é um Deus que é digno de toda a reverência. E isso parece chover no molhado, parece uma palavra que é meio rasa, é meio retórica, não faz muito sentido, porque quem chegará diante de Deus de maneira irreverente? Quando nós estamos aqui sentados e falando sobre oração, e olhamos para a oração modelo de Jesus e pensamos nesse primeiro momento que é entrar na presença de Deus de maneira reverente, parece não fazer sentido falar sobre isso, porque só alguém que não tenha equilíbrio espiritual, capacidade intelectual, que não esteja sob os domínios das suas faculdades mentais, vai chegar diante de Deus de qualquer maneira. Mas por vezes o que nos faz chegar diante de Deus sem reverência não é a falta de reverência em si, mas são as dificuldades pelas quais nós estamos sendo submetidos. Quando você está passando por uma prova muito extrema e você já orou sobre aquele tema e aquele tema ainda não foi respondido, e você segue com aquela dificuldade e aquele problema segue se agravando, a tendência é que quando chegamos na presença de Deus com aquele tema, já não cheguemos como da primeira vez, já não cheguemos com a mesma fé de que a resposta virá, mas sobretudo com a mesma paciência de outrora. É aquele momento em que nós chegamos meio como Marta, que disse: Senhor,
O Senhor demorou demais, se tivesse chego antes, o meu irmão estaria vivo. É aquele momento em que a gente chega na presença de Deus e descarrega e desabafa e diz: Deus, eu não aguento mais. Senhor, aonde tu estás que não vê essa situação? Senhor, aonde tu estás que essa chave não vira, Senhor? E por vezes nós perdemos um momento sublime de sermos abençoados por Deus na oração, porque fazemos do momento da oração apenas um momento de desabafo e entramos nesse lugar de maneira irreverente. Quando nós viemos para a igreja, todo o culto ele é pensado de acordo com a palavra de Deus. Tudo que nós fazemos no culto é de acordo com a Bíblia Sagrada. Não existe nada que nós fazemos aqui que seja aleatório, que seja de acordo com a nossa vontade. Não, tudo aqui tem um porquê e está na palavra de Deus. O Salmo 100 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor. Júbilo é uma celebração festiva, é um momento onde nós entramos na presença do Senhor com cânticos alegres. É por isso que a primeira canção do nosso culto sempre é festiva, é celebrativa, é uma canção de festa. Não é porque é legal, é porque está na palavra. Celebrai com júbilo ao Senhor quem? Todos os habitantes da terra. Servir ao Senhor com alegria. É por isso que sempre que a gente fala com quem trabalha na igreja, a nossa primeira palavra de direção é um sorriso no rosto. Receba bem, seja acolhedor, que você seja a cara de Deus na terra, que nós possamos ser acolhedores. Servir ao Senhor não é triste, com alegria. Servir ao Senhor com alegria e entrem diante dele com cânticos. Entrem em seus átrios com louvor, diz a palavra. Átrio significa a parte mais íntima do templo. Quando entramos por essas portas, estamos entrando no templo, a casa do Senhor, e Deus diz que nós devemos nos apresentar com cânticos. E Deus diz: entrem na presença do Senhor com gratidão. É por isso que as canções que começamos a reunião são canções celebrativas e canções que falam da gratidão que nós temos pelo Senhor. E assim é o caminho da oração. Por mais difícil, gente, que seja o momento que você esteja passando, a situação, a dificuldade que te oprime, o caos que te pressiona, não pule essa primeira etapa. Não entre direto chutando o balde e dizendo: Senhor, tu tem que fazer. Não. Siga esse passo a passo que Jesus deixou e você vai ver que essas orações vão se transformar em uma arma poderosa de guerra. Você vai vencer batalhas que não vai mais precisar colocar as mãos. Você vai ver muralhas caindo, onde você não vai ter que fazer força física para tocar nelas. E isso vai acontecer porque os céus vão começar a se mover diante de um pedido de alguém que entende como Deus recebe a oração. E Deus recebe a oração de quem chega na sua presença de maneira reverente. A dificuldade me oprime, o caos é a conta, é o problema, são as dificuldades, é a dor física. Mas quando eu entro na presença do Senhor, eu entendo quem Ele é, que Ele me ama, que Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida, e que se eu estou na sua presença e ainda não aconteceu, tem um propósito, e eu aceito a sua vontade. Então, ainda que eu não compreenda, eu entro com gratidão diante da sua face. Moisés, ele está em um lugar falando com Deus, e essa oração de Moisés, essa fala de Moisés tem alguns pedidos, e os pedidos de Moisés são pedidos muito relevantes, porque você vai ver que ele não pede coisas físicas, ele não pede coisas naturais, e não que pedir coisas físicas ou naturais seja um pecado, pelo contrário, o Senhor disse: peçam e vos será dado, busquem, vocês vão encontrar, batam e a porta vai se abrir, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Então pedir, gente, é de Deus, e nós temos um Pai que quer nos abençoar. Agora é muito importante saber que mais do que o que Deus pode nos dar,
O desejo de um pai é se alegrar com um filho que se aproxima dele pela sua própria presença. E a igreja está na terra com essa mentalidade de gente que deixou a sua vida pregressa para trás, as coisas velhas ficaram para trás. No batismo tudo se fez novo. Quando confessamos ao Senhor, a velha criatura ficou para trás, e no Senhor tudo começou a ser feito novo. E o que de mais novo nós temos? A presença de Deus. E essa presença é o nosso tesouro. O tesouro de um cristão não é a sua capacidade financeira, não é a sua capacidade física, não é a sua capacidade intelectual. O tesouro de quem crê em Jesus é a presença de Jesus na sua vida. E Moisés entendia isso. Esse homem que está orando a Deus e pedindo: Senhor, eu quero ver a tua face. Esse homem que está fazendo esse pedido foi alguém que ouviu Deus falando com ele quando ele estava já com seus 80 anos, já estava jubilado, já estava em um lugar onde profetas já não tinham mais eminência, e Deus aparece para ele em uma sarça pegando fogo, quando ele está cuidando dos rebanhos do seu sogro. Olha que coisa extraordinária. Aos 80 anos ele não tinha nem o seu próprio rebanho, fisicamente, humanamente falando, completamente mal sucedido. E aos 80 anos, naquele lugar, abandonado e esquecido, fora dos holofotes, mas com um coração que continuava crendo em Deus, recebeu a visita do próprio Deus. Moisés recebeu a visita aos 80 anos, e nós podemos transferir isso para mim e para a sua vida para dizer: não é tarde para ter um encontro poderoso com Deus, não é tarde para começar a viver os sonhos do Senhor. Deus pode te dar um encontro, um toque, uma missão hoje que mude a sua história, e aqueles 80 anos vão parecer como nada diante dos próximos anos que virão para a glória de Deus. Amém. Então Moisés está nesse lugar e ele teve um encontro com o Senhor. E Deus disse: olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu vou te enviar agora para libertar o meu povo, que estava há 430 anos vivendo como escravo. E esse Moisés decide ir, decide viver a vontade do Senhor. E ele começa orando dizendo: Senhor, mostra-me os teus decretos, Senhor, mostra-me as tuas ordens, para que eu possa te conhecer, e cumprindo os teus decretos eu possa seguir te agradando. Moisés, quando ora, ele diz algo poderoso. Ele diz: Senhor, se tu me mostrares o que tu queres de mim, se tu me mostrares qual é o teu propósito para a minha vida, eu vou seguir esse propósito. E uma vez que eu vou seguir esse propósito, ao viver pelo propósito, eu vou conhecer o Deus que me deu um propósito. Ele estava dizendo: para cumprir o propósito que o Senhor me dá, eu sei que o Senhor estará comigo, e eu vou conhecer o Senhor vivendo esse propósito. É por isso que muitas pessoas dizem: eu não sei onde Deus está, coisas não acontecem na minha vida, parece que Deus está distante. Não é Deus que está distante, somos nós que estamos fora do propósito. Uma vez que você encontra o propósito, você vai começar a viver pelo propósito. E vivendo pelo propósito, meu irmão, Deus é o maior interessado em fazer com que o propósito dele na minha e na sua vida se cumpra. E nessa vida com propósito, você vai ter experiências extraordinárias que você vai dizer: agora eu estou conhecendo mais o meu Deus do que eu conhecia antes dessa vida sem propósito. Amém. Aleluia. Você que é mãe aqui vai saber bem sobre esse tema. Quantas vezes para cuidar do filho, quantas vezes para cuidar da criança que o Senhor te deu, em dias em que faltavam os recursos, em momentos em que você não sabia o que fazer, em situações que você dizia: olha, se Deus não fizer algo, eu não sei o que fazer, e naquele momento uma intervenção divina aconteceu. Uma febre que não tinha como baixar, não tinha mais medicamento, você em polvorosa, de repente, pedindo, clamando de maneira instantânea, sumiu. Pais aqui que precisavam de uma intervenção na sua vida profissional para levar o recurso para casa, não tinha mais opção, e de repente, para cumprir o propósito de cuidar da família, algo extraordinário aconteceu, e você sabe que não era mérito humano, você sabe, naquele dia foi Deus.
Homens e mulheres de Deus que têm um propósito e um chamado ministerial, que uma vez que colocaram a mão na arada e começaram a viver por propósito, também enfrentaram situações dificílimas. Alguns perseguições, outros abandonos da família, outros agressões, muitas coisas para viver o propósito de Deus. Mas você também, depois que começou a viver o propósito de Deus, sabe que teve momentos que foi Ele que te sustentou, a mão dele te guardou, e se não fosse Ele, hoje não estaríamos aqui. Então, andando por propósito, tem luta, tem guerra, no mundo tereis aflições, mas é no propósito que nós conhecemos quem Deus é. E Moisés ora ao Senhor e ele diz: Senhor, eu quero conhecer o teu propósito, me mostra, me esclarece, porque se eu viver com propósito, eu vou conhecer quem o Senhor é e eu vou seguir te agradando. Aleluia. Gente, uma vida que agrada ao Senhor é uma vida extremamente mais simples do que pensamos. Me lembro que um dia eu estava sentado em um parque em Montevidéu com o Davi, e essa cena só aconteceu porque Deus falou comigo naquele dia. Eu estava estudando para pregar a palavra, e normalmente o sábado anterior ao dia que a gente ministra é aquele sábado de estudo, é aquele sábado que a gente fica em casa meditando na palavra. E estou acostumado com isso, a vida inteira foi assim. Mas naquele dia, olhando pela janela do apartamento lá em Montevidéu, com aquele sol lindo, e Montevidéu, o Uruguai, é uma região muito fria, então os momentos que tem sol é como Deus na terra. As pessoas se alegram, comemoram, chegam a aplaudir o pôr do sol, porque é algo que não é comum. E naquele dia eu vendo o sol e a Graça e o Davi se arrumando para ir para a praça, e eu pensei: poxa, como eu queria ir junto. E o Senhor disse: vai. E eu me assustei com o Senhor dizendo: vai. Como, Senhor? Eu sou um pregador, eu tenho que pregar, eu tenho que estudar, Senhor. E o Senhor disse: vá com eles. E naquele dia eu não tinha mensagem pronta, porque às vezes a gente vai porque já tem alguma coisa engatilhada, o Senhor já deu algo. Aquele dia eu tinha 0 mensagens no HD. E eu fui. E quando eu cheguei na porta, a Grazi disse: onde é que tu vai? Eu falei: eu vou junto. Ela regalou o olho e disse: tu vai? Eu falei: vou. Deus autorizou. E entramos no carro e fomos, e aí nós chegamos em uma praça linda, em um lugar especial em Montevidéu, que dá de frente para o Mar del Plata. E ali nós sentamos, aquela graminha, o Davi brincando, e eu ali alegre, feliz. E eu comecei a olhar para a cidade e eu fiz uma pergunta para Deus. Eu disse: Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, Senhor, para te agradecer, Senhor? O que de relevante eu posso fazer nessa cidade que o Senhor deseja que seja feito aqui? E eu comecei a pensar, eu estava tão feliz com tudo que estava acontecendo, de estar naquela nação, de viver uma promessa, de estar naquele ambiente, de ver Deus se movendo. Eu estava tão feliz, que eu comecei a pedir: Deus, me dê algo para que eu faça, que eu possa te agradar. Similar ao que Moisés perguntou: Senhor, o que tu queres que eu faça aqui para te agradecer, Senhor? E eu comecei a pensar, pela grandiosidade da cidade, eu comecei a pensar: olha, um grande projeto social, trabalhar com os moradores de rua, construir um grande ambiente onde todos possam ir, e a gente montar uma grande boutique solidária e fazer algo similar ao que a gente já faz, mas na proporção daquela cidade enorme. Enquanto eu pensava em algo grandioso, o Senhor me surpreendeu. Enquanto eu estava dizendo: Senhor, o que tu queres que eu faça de grandioso, de relevante, para te agradecer? Senhor, para te agradar, o que o Senhor quer que eu faça? E aí o Senhor disse: queres me agradar? Queres me agradecer? E eu fiquei parado, e o Senhor disse: usufrua da família que eu te dei. E aí eu comecei a regar as gramas daquele parque com as lágrimas. E o Senhor me disse: tu quer me agradar? Usufrua daquilo que eu já te dei. Agradar ao Senhor, gente, é ter uma vida de acordo com o propósito do Senhor para mim e para a sua vida, obviamente, mas é uma vida extremamente simples, de gratidão pelo que já temos, e não por ansiedade daquilo que ainda não temos.
E aí nós entramos na mensagem de hoje. Moisés fala com o Senhor e diz: Senhor, eu quero conhecer a tua face. E antes ele diz: mostra-me os teus propósitos. E aí Deus vai dizer assim: Moisés, eu tenho me agradado de ti. Moisés, eu te conheço pelo nome. E eu, Moisés, eu irei com vocês. Eu vou contigo. E aí Moisés vai dizer: Senhor, se tu não fores, nem os envia. Se tu não fores, Senhor, não nos faça sair da tua presença, não faça sair daqui, porque qual vai ser a diferença entre nós e os outros povos? Ele estava dizendo: Senhor, a diferença na minha vida não é a minha capacidade, a diferença na minha vida e no meu povo é a tua presença. Se tirar a tua presença, nós vamos ser como qualquer povo dessa terra. Consegue entender isso, meu irmão? Que a diferença na minha e na sua casa não é o que está dentro da casa, fisicamente falando. A diferença na minha e na sua família não é a roupa que a gente usa, as marcas que a gente tem, o carro que a gente anda. Isso tudo é bênção, é dádiva do Senhor. Mas não é isso. A dádiva do Senhor é a presença dele dentro de nós. Aleluia. Esse é o bem maior. E às vezes a gente inverte os valores, e porque inverte os valores, nos tornamos ingratos com aquilo que Deus já fez. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, porque tu pedisse isso, eu vou conceder, pedisse isso, eu vou conceder o teu desejo. Eu vou fazer o que tu está me pedindo, mas ninguém pode, Moisés, ver a minha face e ficar vivo. Deus agora vai começar a ensinar a Moisés sobre gratidão e sobre a realidade humana. Deus vai dizer: Moisés, o teu pedido é top, porque você quer me conhecer e chegar mais perto de mim. Está ótimo, Moisés. Entretanto, o teu pedido não pode ser aceito, não pode ser realizado. Quando nós pedimos algo para o Senhor, a maioria de nós, quando pede a plenitude do seu desejo. Deveria ser assim. Pedir grande e pedir pequeno dá o mesmo trabalho, você sabia? Então, quando for pedir, você pode pedir, pode chutar lá em cima. Agora, não tem garantia nenhuma que esse chute lá em cima será atendido pelo Senhor. É mais ou menos assim: pode pedir, está liberado, mas assim, receber é outra história. E Deus vai ensinar isso a Moisés. Gente, esse Moisés foi aquele que viu o mar se abrir quando levantou o cajado e disse para o povo marchar. O oceano se abriu em dois e o povo passou em pé seco por dentro do mar. Esse Moisés foi aquele que, quando eles entraram no deserto, uma coluna de fogo começou a ficar sobre o arraial do povo de Deus e ia guiando, iluminando e aquecendo o povo de Deus no deserto. Esse Moisés, todos os dias, quando saía da tenda, olhava para o céu e uma nuvem que não se desfazia, que não se dissipava, estava parada sobre as tendas do povo de Deus. E quando era para eles se mover, a nuvem se levantava e começava a dar a direção. Eles tinham uma bússola celestial presente com eles durante 40 anos. Os povos temiam o povo de Israel, não é porque simplesmente o povo de Israel tinha algo místico, não. Eles olhavam de longe e diziam: meu Deus, o que é aquele fogaréu no meio do nada em cima daquele arraial? E no outro dia a nuvem se levantava, o povo ia andando e a nuvem ia seguindo. 40 anos. Não sei você, mas eu teria medo de me meter com os caras assim. Esse Moisés que viu isso tudo acontecer, gente. Esse Moisés que subiu no monte, ficou 40 dias, conversou com Deus e desceu com a primeira Bíblia da história. Pedras, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus, ele desce com um regulamento para a nação de Israel. Gente, esse Moisés viu coisas extraordinárias. E agora ele diz: Senhor, esse primeiro nível foi top, agora eu quero ver o teu rosto. Senhor, agora eu quero ver a tua face. Senhor, agora não tem mais mistério. Entre eu e o Senhor agora é 100%. E Deus vai dizer algo legal para ele. Vai dizer: Moisés, não vai dar.
E como nós reagimos quando Deus diz não vai dar? Porque quando eu estou pedindo algo que é egocêntrico, Senhor, me dá aquela lancha, Senhor, me dá aquele material de pesca, Senhor, me leva para aquele... O pessoal já se empolga. Quando eu estou pedindo algo que é só para mim, e Deus diz, não vou dar. Tá bom, a gente até percebeu, né, Senhor, que viagem. Né? Agora, quando você está pedindo algo relevante, quando você está pedindo algo que é coletivo, quando você está pedindo algo que é espiritual, algo que pode mover a vida das pessoas, uma cura, uma libertação, uma transformação de uma família, a cura de um parente, o levantar libertador de alguém no meio da casa, um entendimento, uma revelação, uma solução financeira para o caos que você está passando, quando é algo lícito, e Deus diz, não vai dar. E esse não vai dar de Deus, geralmente não é um não vai dar eterno. Geralmente quando Deus diz não vai dar, é mais ou menos assim, agora não. O que Moisés queria, já estava garantido. A Bíblia diz, o que Moisés queria? Ele queria o quê? Ver a face de Deus, não é isso? E a Bíblia diz que isso já está garantido. A palavra do Senhor diz assim, hoje nós vemos a Deus como reflexo em um espelho embaçado. Sabe quando você toma banho e faz aquela nuvem de glória? E você olha no espelho e fica meio embaçado? Você sabe que é você, está vendo a imagem, mas está meio turva. Hoje nós vemos a Deus como reflexo em um espelho embaçado. Mas chegará o dia em que nós o conheceremos, assim como somos plenamente conhecidos. Nós vamos ver o rostinho de Deus, está garantido. Então o que Deus estava dizendo para Moisés? Era ainda não. Deus estava dizendo, Moisés, um dia tu vai ver, mas agora não dá. E esse agora não dá, gente, nos machuca demais. Esse agora não dá, ou espere mais um pouco, meu Deus, isso para nossa carne humana é praticamente impossível de suportar. E a mensagem de hoje é vivendo o máximo possível. Aleluia. Moisés queria a plenitude, e a plenitude era ver o rosto. E Deus disse, Moisés, o máximo que você pode é ver as minhas costas. Deus não disse que tu não vai ver nada. Deus não disse que não vou te abençoar. Deus não disse que não vou curar. Deus não disse que não vou salvar. Não, eu vou fazer algo. E o fazer de Deus é a vontade de Deus, gente. E a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. Não tem vontade melhor do que a vontade de Deus. Parece que a nossa vontade é top, mas não. É porque a gente não compreende o todo. Moisés vai pedir o máximo que ele queria, a plenitude de tudo. Ele queria tudo, ele queria ver. E Deus disse, Moisés, o máximo que tu pode é ver as minhas costas. Como nós lidamos com a vida quando Deus diz, olha, o teu pedido é top, mas o máximo que tu pode é um pouquinho menos. Como é que a gente reage na vida quando o Senhor olha para o nosso desejo, para o nosso pedido e diz, olha, o máximo que você pode agora é um pouquinho menos. Algumas pessoas, quando Deus reposiciona o seu pedido, reposiciona a sua visão para o máximo que ela pode naquele momento, muitas pessoas não querem viver o máximo de Deus. Ou é o todo dela, ou é nada. E por não querer viver o máximo permitido por Deus, retrocedem, abandonam, voltam para trás. Quer saber? Ou é do meu jeito ou não é nada. Senhor, ou tu faz ou acabou. Deus estava fazendo algo lindo com Moisés. Sabe por que Deus diz para mim e para você, olha, eu vou fazer, mas não vou fazer isso tudo? Não é porque Deus não tem capacidade. Sempre que Deus reposiciona o nosso pedido, está envolvido com dois temas, que a gente, por vezes, tropeça neles. O primeiro é o tempo.
E o segundo é a proporção. Deus estava dizendo: Moisés, não vai dar para eu te dar o que tu está pedindo, porque tem duas coisas que eu preciso ajeitar. A primeira é o tempo. Vai chegar o dia que tu vai ver a minha face e está tudo liberado, mas o tempo não é agora. E tem sonhos da parte de Deus que o Senhor já disse: eu vou fazer, mas não é agora. Tem promessa que Deus disse: eu vou te dar, tu vai gerar, vai pisar, vai acontecer, eu vou abrir um dia. E esse um dia para nós é tipo assim: então vou fazer outra coisa. E Deus está dizendo: não, tu errou um pouquinho no tempo, mas eu vou realizar, é no meu tempo. E segundo, às vezes a gente pede coisas estratosféricas e o Senhor está dizendo: calma, meu filho, deixa eu dar uma murchadinha e botar aqui dentro da realidade, que é isso que agora você suporta. E por que Deus faz isso? Para nos proteger. Lembra que Deus disse para Moisés: Moisés, se eu te der o que você quer, eu vou te matar, Moisés. Está no texto. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Por que Deus disse que não poderia? É porque Deus não queria se mostrar? Não, é porque Moisés não poderia suportar. Deus estava dizendo: ainda não é isso tudo, para proteger Moisés. E gente, Deus faz isso conosco o tempo inteiro. A gente quer o grandioso, Deus faz ali parecido com a metade do que a gente pediu. A gente, meu Deus, eu merecia tanto mais. E o Senhor dizendo: se eu te desse o que tu estava pedindo, tu estava morto. Se eu te entregar agora aquilo que eu te prometi lá na frente, com a maturidade que você ainda não tem, você vai desperdiçar. Proporção e tempo são especialidades de Deus. Se você pediu 10 e Deus deu 1, glória a Deus por esse 1, gratidão por esse 1, e viva o máximo que Deus está permitindo hoje para a glória de Deus. Por vezes a gente vive o máximo que pode, e o máximo que pode gera em nós um sentimento de ingratidão. Senhor, eu estou pedindo: Senhor, será que não dava para fazer tudo de uma vez só? Salvar navegantes assim, estalar os dedos. Senhor, será que não dava para a gente alugar o ginásio uma vez por semana e juntar navega todo? Senhor, será que não dá? É óbvio que dá. Deus é Deus. Mas se Ele fizer isso, imagina nós, os cooperadores, o pessoal que está envolvido. Gente, era um culto só e hospital. Pode internar todo mundo, é nós batendo cabeça, meu Deus, quanto é que vai? Ai, Jesus! Então o que Deus faz? A conta gota. 2 irmãos hoje, semana que vem mais 2. E a gente olha: meu Deus, que bênção, vocês viram? Chegou mais 2 irmãos, aleluia! E assim o Senhor vai dando na proporção que é o máximo que a gente pode. E no espírito de soberba a gente não aceita o máximo que a gente pode. A gente quer a totalidade do nosso desejo. Mas em nome de Jesus, depois dessa mensagem, nós vamos aceitar com o coração alegre: Senhor, me dá a porção diária de cada dia, o máximo que eu puder, e vindo de Ti, Senhor, eu vou agradecer para a glória do Teu nome. Se coloca no lugar de Moisés. Viveu tudo o que viveu e Deus disse: não vai dar para você ver minha face. Quando Deus disse não vai dar, ele podia bem ter virado as costas e ter dito: tá bom, então retrocedi, voltei para casa, acabou. Porque ele aceitou viver o máximo que podia. Você sabe o que aconteceu no final do texto? O texto diz que Deus colocou ele em um lugar que o próprio Deus formou, colocou ele naquele ambiente, e ele viu Deus de uma maneira como nunca antes homem nenhum na história viu. Ele não viu a face, mas ele viu um Deus que ninguém na terra jamais viu. Pode não ser aquele negócio, mas vai ser um negócio que vai mudar a tua história da tua família para a glória de Deus. Pode não ser aquela mensagem de milhares, mas pode ser aquela mensagem que vai salvar um, e aquele um vai transformar uma cidade, vai transformar uma nação. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor a Ele, honra e glória. Vivendo ao máximo da vontade de Deus e não a nossa. Moisés entendeu: Deus está fazendo isso para me proteger, Deus está fazendo isso
E quando a gente aceita isso, gente, coisas extraordinárias acontecem. Jesus tinha uma vontade. A vontade de Jesus era contar tudo o que ele sabia para os seus discípulos. Ele tinha um desejo pessoal. A alegria de Jesus foi no final da sua vida de discipulado com os discípulos, olhar para eles e dizer: eu não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos. Vocês trocaram de categoria, vocês não são mais apenas servos, agora vocês são meus amigos, porque o servo não sabe tudo o que faz o seu senhor, mas a vocês, eu tenho declarado plenamente a vontade do meu Pai. Vocês sabem todas as coisas. Lá no final da vida, Jesus vai dizer: eu ainda tinha tanto para contar para vocês. Eu ainda tenho muito que vos dizer. Olha o coração de Jesus dizendo: a plenitude da minha vontade era encharcar vocês com tudo que eu tenho aqui. Aí ele vai dar uma aula, a mesma aula que Moisés recebeu no deserto. Mas, disse Jesus, o que vocês podem suportar agora é isso. E aí foi para agora. Perceba que Jesus, o Filho de Deus, tinha uma vontade plena, que ele queria contar tudo, que ele queria deixar os discípulos com todas as informações, mas o Espírito do Pai, que protegeu Moisés, dizendo: se eu te mostrar tudo, tu vai morrer, era o mesmo Espírito de Jesus protegendo os discípulos. Se eu contar mais, vocês vão se acabar. Então vivam o máximo que vocês podem com a capacidade que eu já dei a vocês. Nós já somos um povo habilitado para viver coisas extraordinárias com aquilo que Deus já nos deu. Nós podemos ser pais e mães abençoados, proféticos, que vão proteger os seus filhos, que vão dar direções, que vão fazer coisas extraordinárias na família, e isso é com aquilo que Deus já nos deu, seu Espírito Santo. Empresas, pessoas que trabalham do lado de fora, em ambientes corporativos, o Senhor já te deu uma voz profética, o Senhor já te deu um Espírito que vai te guiar pela verdade e vai te conduzir ao caminho de toda a verdade. E lá naquele ambiente, você é luz, você é sal, a diferença vai ser feita naquele lugar com aquilo que você já tem. Em Navegantes, nós já temos capacidade para influenciar as pessoas à nossa volta, a ganhar os vizinhos, a tocar nas pessoas que estão estudando conosco, no colégio, na faculdade, as pessoas do nosso trabalho. Nós já temos esse espírito de influência, não é para amanhã, é hoje. Vamos trabalhar com o que a gente já tem. Aleluia. Vivendo o máximo da vontade de Deus. Quando nós estávamos em Jerusalém, eu aprendi algo que primeiro eu pedi perdão, porque até então eu criticava. Nunca falei nada para ninguém, mas aqui dentro eu dizia: meu Deus, que viagem esse negócio. E qual era a minha indignação? Era que eu não entendia por que os judeus vão lá para o muro e ficam fazendo assim, no muro, orando, com o muro na parede. E eu olhava aquilo e eu dizia: meu Deus, que loucura isso aí. Aí chegamos em Israel e teve um dia de visita ao muro. Quando eu cheguei, que eu olhei aquela multidão de gente olhando para a parede e orando, a primeira coisa já me deu um temor. Meu Deus, que loucura, todo mundo orando. E aí o hotel era perto do muro, eu digo: não, eu vim aqui de madrugada quando não tem ninguém. E aí chegava de madrugada uma multidão, chegava de manhã cedo uma multidão, eu digo: que isso? Eles não cessam de orar. Mas por que no muro? Por que não em casa? Por que no muro? Aí eu fui entender. O guia começou a explicar. O templo que Deus mandou construir como a sua casa na terra, foi Deus que escolheu Israel como a sua terra. Foi Deus que mandou construir um templo. O templo que Jesus entrava, o templo que Jesus ministrava. Esse templo em Israel estava lá naquele lugar, no platô, no Monte Moriá. E quando eles destruíram o templo, aquele território onde o templo estava construído, agora tem uma mesquita, agora é dos muçulmanos. E aquele muro, que é chamado Muro das Lamentações, é o lugar mais próximo que o povo de Deus pode chegar do antigo templo. O máximo que eles podem chegar daquele lugar onde Deus disse que a sua presença sempre estaria é o muro.
Perceba que eles não desistiram de orar, mas vão no lugar que é o máximo que eles podem de chegar perto daquele objetivo que eles têm no coração. E aquilo me estarreceu, porque o máximo que eles podem é botar a cara no muro, e é ali que eles ficam. E o Senhor ministrava no meu coração: se tu fizeres o máximo que você pode com aquilo que eu já te dei, eu posso transformar a tua história, pessoas serão influenciadas. Imagina uma igreja inteira, imagina Navegantes inteiro, vivendo o máximo que pode da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, era um muro, uma parede, e ali do outro lado era o templo. O máximo que eles podem é chegar no muro. E tem lugar que você vê que as pedras já estão até meio gastas, eles botam bilhete, botam não sei o que, e vão para lá e ficam ali. É o máximo que pode, nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir. É o máximo que o Senhor deu, eu vou viver o máximo para a glória de Deus. Aleluia. Aí Moisés segue falando com Deus, e Deus vai dizer: Moisés, o máximo que você pode é isso aqui, e agora eu vou te ajudar a viver o máximo. Do meu lado, Moisés, tem uma rocha. Do meu lado, Moisés, tem uma pedra, e eu vou te colocar sobre essa pedra. Deus estava falando para Moisés: o máximo de proximidade que você pode ter comigo é sobre a rocha. Sabe quem é a rocha? Jesus é a rocha, a pedra angular. Jesus é a rocha que os construtores rejeitaram. Jesus é a rocha eterna. Jesus é aquele que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Perto do Senhor está Jesus. Esse lugar, essa rocha é o lugar mais próximo, Moisés, que tu pode chegar na minha presença. E será que nós não podemos chegar nesse mesmo lugar de proximidade com Deus? Se Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso sobre a rocha. Lembra o que Deus disse para Moisés? Moisés, eu vou fazer passar minha bondade diante de ti, e eu vou anunciar o meu nome diante de ti, e eu te darei descanso. Gente, vida por propósito é uma vida de intensidade. Esse final de semana eu estava pensando nisso e sendo ministrado. Como a nossa igreja amadureceu nesses últimos 2 finais de semana. O evento do batismo e o evento das crianças. Como nós, como igreja, nos tornamos mais íntimos. Como coisas lindas o Senhor fez no nosso meio nesses 2 eventos. E aí, junto com isso, tinha o Confraria delas. Era sexta, sábado, domingo e segunda-feira, morte súbita. Meu irmão, a gente chegava aqui e tinha um tirando uma coisa, o outro botando outra de medo. Só Deus para ajudar Jesus. O que é isso? Não sabia nem o que é isso. Aí eu olhava e falava: pastor Mike, que eu brinquei. Não, vai dar, pastor, vai dar. Mas nós já temos, não, mas é amanhã, pastor. Não, mas vai dar certo. Daqui a pouco eu olhava: meu Deus, os recursos, Senhor, os recursos, brinquedo tão caro, meu Deus. Daqui a pouco vinha a pastora, vai dizer: olha, alguém depositou um dinheiro na conta. Ó, um aluno fez não sei o que. E vinha bala, e vinha pirulite, e vinha chiclete, e vinha bomba, e vinha. E meu Deus, que aleluia! Fisicamente é impossível dizer que ninguém se cansou. Impossível. Cheguei a ter umas câimbras localizadas assim na segunda. Agora, quem é que não teve muito prazer vendo tudo que Deus realizou? Vendo aquela loucura, eu sentava, olhava o teatro, né? A velhinha e a professora. Meu Deus, uma bênção. Crianças aceitando a Jesus de rodo. Adultos dizendo: olha que coisa extraordinária que vocês fizeram. Eu me entreguei a Jesus. Olha o poder disso. E sabe o que me vinha no coração? Descanso. Tudo acontecendo, uma loucura, mas aqui dentro aquele sentimento de uau, descanso. Por quê? Porque nós estamos sobre a rocha. Aleluia. E a rocha que nos sustenta, ela disse: eu vou fazer vocês descansar. Glória a Deus. Jesus,
como rocha. Ele é aquele que não é apenas a nossa base, mas é também aquele que nos hidrata, é aquele que nos nutre. Paulo vai falar para a igreja de Corinto e ele vai dizer que o povo de Israel, quando estava nas suas peregrinações pelo deserto, eles foram batizados na nuvem. Lembra da nuvem que andava sobre eles? Eles foram batizados nessa nuvem. E eles também foram batizados no mar, quando o mar se abriu. E aí ele vai dizer, esse povo, todos eles, se alimentaram de um mesmo alimento espiritual. Qual era o alimento? O maná, pão que descia do céu. E todo esse povo também foi saciado por uma mesma água espiritual. E essa água espiritual saía da rocha que os seguia, e essa rocha era Cristo. Quando o povo de Israel tinha sede no deserto, Deus disse a Moisés: toca na rocha e dela vai sair água. Depois lá adiante, Moisés, toca na rocha, estava em outro lugar, toca na rocha. E essa rocha que vocês vão tocar, sairá água. Lá na frente é Moisés, fala com a rocha, e ao falar saiu água. Depois foi-se entender, essa rocha espiritual que seguia o povo de Deus, que dava água para o povo de Deus, essa rocha era o próprio Cristo, saciando a sede do povo. O que Jesus encarnado disse? Venham a mim e bebam. Eu sou a fonte da água da vida. Aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus dizendo: Moisés, eu tenho um lugar top aqui para ti. Olha tudo que Moisés ia perder por rejeitar o máximo da vontade de Deus. Está pegando aí? Sim. Que a gente mira no ângulo e aí faz um gol no meio e já foi nada. E Deus dizendo: não se alegra, meu filho, foi o máximo que você pôde, e o máximo que você pôde só pôde porque eu te dei. Se alegra, porque um coração grato vai ver outras coisas acontecendo. Olha o desdobramento. Tá bom, não dá para ver a face, as suas costas, está ótimo, Senhor, eu vou ficar aqui. Como é que é o negócio? Sobre a rocha. Jesus disse que aquele que construiu a sua casa, que edificou a sua vida sobre a rocha, é semelhante a um homem prudente, que escuta as suas palavras e pratica. Gente que está na rocha não é gente que está firme porque é forte. Gente que está na rocha não é gente que é inteligente. Não. Quem está na rocha são pessoas que têm duas atitudes extremamente simples. Primeiro, Jesus disse: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é semelhante a um homem prudente, que ouve as minhas palavras. Sentar aqui para ouvir a palavra significa que você está com um dos seus pés sobre a rocha. Todas as vezes que nós nos dedicamos e damos um tempo para ouvir a palavra de Deus, nós colocamos um pé sobre a rocha. E aí o Senhor disse: quem ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou, que construiu, que baseou, alicerçou a sua vida sobre a rocha. O segundo pé nós colocamos sobre a rocha quando a gente pratica aquilo que ouviu. Praticar aquilo que já entendeu. Senhor, eu não sei como fazer. Uma vez que o Senhor te mostrou, meu irmão, pode mover céus e terra. Não se mova fora da vontade do Senhor. Entendeu o decreto do Senhor, entendeu a ordem do Senhor, em nome de Jesus, peça força e vai na tua força e faz o que Deus mandou, porque vai dar certo. E a tua casa não vai cair, porque você está firmado sobre a rocha, disse Jesus. Aleluia. Jesus disse que quem está na rocha não está isento de tempestade. Quem está na rocha não está isento de furacões, de intempéries climáticas. Pelo contrário, ele disse: construiu a casa na rocha, mas sopraram os ventos, vieram as chuvas, transbordaram os rios, bateram contra a casa, teve impacto. Por vezes a gente fica pasmo porque estamos sendo impactados por coisas que a gente diz: meu Deus, eu estou servindo ao Senhor, meu Deus,
fazendo tudo direito e olho para quem está todo atravessado, parece que vão de vento em popa, e para mim parece que, meu Deus, é uma montanha acima que eu estou subindo. E Jesus falou: vai ter vento, vai ter chuva, o nível das águas vão subir, vão bater na casa, vão tentar abalar, mas tem uma garantia. Para quem está na rocha, Jesus disse: transbordaram os rios, bateram na casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Tua casa não vai cair, tua família não vai cair, teu casamento não vai se desfazer, a tua empresa não vai fechar, vai dar certo em nome de Jesus. Firmados na rocha. Deus disse para Moisés: Moisés, esse é o lugar mais próximo que você pode estar de mim. E que privilégio, porque eu e você, vocês não porque são especiais, mas eu, o Zé Ruela ali da Brasilinha, fico pensando: Jesus, eu posso chegar no mesmo lugar de proximidade que Moisés chegou? Você já parou para pensar nisso? Que eu e você podemos chegar no mesmo lugar de proximidade com Deus que Moisés. Gente, Moisés, ele só escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Sim. Deus contou para Moisés como é que ele fez o mundo, assim, só para dar uma base. Deus contou para Moisés como é que o povo tinha que viver em ordenança, todas as leis, regimentos de saúde, de parte sanitária. Deus deu tudo para Moisés. E aí vai eu e você, que entramos no bonde andando, que pegamos a salvação no colo. Não sei você, mas eu estava viajando, estava achando que a vida era isso aí mesmo. E alguém falou: não, cara, tem Jesus. Que Jesus? Tem Jesus, cara, ele te ama, quer mudar a tua vida, quer te libertar. Me libertar do quê? Eu não tenho vício, eu sou um carinha legal. E aí, quando conheci a Jesus, descobri a tragédia que eu era. E agora, anos depois, o Senhor está dizendo: ei, o mesmo lugar que o meu servo Moisés tinha de proximidade comigo, você, Marlon, também pode ter. Você, CI Navegantes, pode ter. E qual é esse lugar? É sobre Jesus, é sobre essa rocha. É edificar a nossa casa e a nossa vida sobre esse Senhor que nos salvou e que hoje é uma rocha inabalável. E uma vez que estamos sobre ele, o Senhor disse: Moisés, eu vou te colocar sobre essa rocha. E depois, Moisés, eu vou te transportar para uma fenda, uma abertura, um espaço que existe no meio das rochas. Eu vou te colocar no meio dessa fenda. Agora não é mais apenas sobre a rocha, agora é envolvido por ela. Agora não é mais apenas baseando os passos sobre Jesus, agora significa ter uma vida completamente conectada com Ele. Agora é estar na fenda, no meio da rocha, em um espaço que o próprio Deus criou. Sabe qual é a maior luta da humanidade hoje? São os conflitos que nós geramos por conta da briga por espaço. Estou na empresa e quero crescer e está tudo top. Sou vendedor, quero ser gerente, está tudo top. Mas a pergunta é: já não tenho gerente? Senhor, eu queria tanto fazer isso aqui. A pergunta é: não tem ninguém fazendo, será? Crescer é de Deus, é saudável desde que a competição não seja predatória, que é o que o mundo prega. Você não tem que apenas crescer, você tem que crescer e anular o oponente, e isso não é de Deus. E qual é a briga? A briga é por espaço. E o ser humano não consegue criar espaço, o ser humano precisa ocupar o espaço que alguém já está ocupando. E aí vem Deus e dá uma aula: Moisés, eu vou te botar num lugar, porque você está sobre o meu filho Jesus, que é uma fenda, é um espaço que eu construí especialmente para você, Moisés. Deus está dizendo: se você e eu ficarmos sobre a rocha, Ele vai abrir um espaço aonde nós vamos entrar e vamos nos encaixar perfeitamente.
E esse espaço que nós vamos entrar, não tem ninguém ocupando, esse espaço é nosso, criado por Deus. Você não precisa ser igual a todo mundo, você não precisa ter o que todo mundo tem. Em Deus tem um espaço relevante, apropriado, adequado, perfeito para a tua vida. Aleluia. E aí quando você entra nesse espaço, descansa. Porque você se sente pleno, se sente protegido, se sente envolvido por essa rocha. E por fim, o texto diz que sobre a rocha, na fenda, nesse lugar, nesse espaço que Deus criou, o próprio Deus coloca a sua mão sobre Moisés. Quem está sobre a rocha vai entrar num espaço, vai entrar num ambiente, vai começar a ver coisas que nunca viu, ouvir coisas que nunca ouviu, e vai ter uma relação com Deus tão intensa, é um espaço preparado por Deus, nesse ambiente que já é top. Vem a mão do Senhor, a mão do Senhor que nos protege, para não ver aquilo que não podemos ver ainda, a mão do Senhor que nos protege, para não retroceder, para não desanimar, para fortalecer. A palavra do Senhor diz que o Senhor, o nosso Deus, é aquele que nos toma pela sua mão direita e nos levanta e nos diz: não temas, eu sou a tua ajuda. Aleluia. A mão do Senhor era aquela que quando Pedro estava naufragando, olhando para o vento no meio da tempestade, quando ele disse: se acabou tudo, Senhor. O texto diz que Jesus faz o quê? Sai correndo atrás de Pedro? Não, o texto diz que Jesus estende a mão. Porque o nosso Deus está sempre nessa medida. Parece que está longe, parece que está ausente, mas quando a gente clama, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A distância entre nós e Deus é um braço. E o texto diz que Moisés vai para esse lugar e diz que Pedro também reconhece essa mão, e Jesus, no meio da tempestade, pega ele e coloca ele de pé. E juntos eles vão para um lugar de segurança. Para Pedro foi o barco, para Moisés a fenda da rocha, para mim e para você esse lugar de fé em Jesus. Jesus é o único suficiente. Não precisa de nada além de Jesus. Não precisa do pastor, do presbítero, não precisa de nada. Se crer em Jesus, acabou, está salvo. Se crer em Jesus, está protegido. Se crer em Jesus, terá revelação. Sabe por que todo esse processo aconteceu? Porque Moisés queria revelação. Ele queria ver a face revelada de Deus. E eu creio que tem gente que tem clamado sobre isso. Senhor, parece que tem uma área da minha vida que está patinando, Senhor, Senhor, eu faço força, eu emprego ali a minha energia, mas de forma recorrente parece que ela patina, Senhor, eu não avanço nela. E quem está nesse lugar, quase sempre não ora dizendo: Senhor, me tira desse lugar. Quem tem um pouco de entendimento, a oração é: Senhor, me mostra onde eu estou errando, Senhor. Me mostra, Senhor, o que é que está me fazendo permanecer nesse lugar, Senhor, revela-me. Porque uma vez que nós conhecemos a verdade revelada, essa verdade nos libertará. Algumas pessoas estão orando e dizendo: Senhor, mostra o teu projeto. Mostra-me, Senhor, o que tu tens para a minha família. Mostra-me o que tu tens para o meu casamento, Senhor. Mostra-me o que tu tens para a minha vida em si, ministerial, Senhor. Eu não quero apenas ocupar um espaço humano, Senhor. Eu quero viver os teus planos. E nessa noite eu creio que o Senhor está botando a mão sobre nós. Estamos firmados nessa rocha que é Jesus. Estamos nessa brecha onde o Senhor está nos protegendo. E por fim, Deus disse a Moisés: olha, eu vou passar. Eu vou passar porque o nosso Deus é um Deus que sempre que está na vida de alguém promove movimento. Você
estava num lugar, estava tudo certo, Deus entrou, começou um rebuliço, você veio parar aqui, você diz, meu Deus, que loucura. Bem-vindo ao reino de Deus, movimento. Vida ministerial tranquilinha, parada, senta, levanta, e aí Deus passou, e aí você diz, meu Deus, parece que eu estou com comichão, tenho que fazer uma coisa, tenho que fazer outra, meu Deus, estou me metendo, tem coisa que eu não sei fazer. Bem-vindo ao reino de Deus, movimento. Já tinha aposentado as minhas armas, bispo. Tinha colocado já meus instrumentos na gaveta, trancado as 7 chaves, e chega desse negócio. Mas não sei o que está dando em mim, eu já abri o armário, limpei os instrumentos, estou bem com vontade de fazer tudo de novo. Bem-vindo a esse lugar, na brecha, no espaço que o Senhor projetou para a sua vida. E o texto diz que enquanto Deus passa, a mão do Senhor estava sobre Moisés, e depois que Deus passou, ele tirou a sua mão, e Moisés então viu as costas de Deus. Ver as costas tem a ver com entender a história. Ver as costas tem a ver com compreender o que Deus já fez. Tem a ver com capacidade de compreensão daquilo que já está estabelecido. Muitos de nós vamos ter esse entendimento de por que nessa casa, por que nessa família, por que desse jeito, porque eu... Sabe esses porquês que às vezes a gente não conecta bem? Uma vez que Deus passa, essas coisas começam a fazer sentido. Nós não precisamos entender. A única coisa que a gente precisa é crer que chegou esse tempo de viver o máximo da vontade de Deus. Você crê nisso? Vamos orar.